Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso primeiro programa desta semana, dizendo que o aumento do número de deputados federais é o tema político principal desta semana. Ontem, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo registrou o seguinte: a Câmara dos Deputados prepara a reação ao Supremo Tribunal Federal, que determinou à Casa a atualização do número de parlamentares por estado, de acordo com os dados populacionais do Censo 2022. A deputada Dani Cunha, União Brasil, Rio de Janeiro, coordenadora do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, é autora de projeto de lei complementar que permite aumentar o número de deputados. O texto, ao qual a coluna do Estadão teve acesso, afirma que nenhum estado da federação poderá perder representantes na Câmara, mas somente ganhar, caso o censo aponte crescimento populacional que justifique mudanças. O projeto ainda prevê a realização de recenseamento no segundo ano de cada legislatura. O texto da parlamentar define, abre aspas, o número de deputados federais não será inferior a 513 representantes, fecha aspas. Uma mudança sutil e significativa em relação à lei em vigor que estabelece, abre aspas, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes. Com a proposta, Dani Cunha tenta impedir que o Rio de Janeiro, sua base eleitoral, e outros estados percam cadeiras na Câmara. A filha do ex-deputado Eduardo Cunha é conhecida como presidente do Sindicato dos Parlamentares, o que ela rechaça. Com o censo, o Rio de Janeiro pode cair de 46 deputados federais para 42, a maior perda em todos os estados. O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral avança em outras pautas consideradas consensuais, da esquerda à direita. O relatório deverá ser apresentado na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 6. Conclui a informação da coluna política do jornal O Estado de São Paulo. Dizemos nós, o Ceará, com a nova distribuição das representações estaduais na Câmara dos Deputados, deverá ganhar mais uma cadeira, passando dos atuais 22 deputados federais para 23, impactando no aumento do número de deputados estaduais. A Assembleia Legislativa pode passar dos atuais 46 deputados estaduais para 48. As declarações de Coni
o presidente estadual do PT, sobre filiações de pessoas com perspectivas de candidatura a prefeito de Fortaleza no próximo ano, tem desagradado a pessoas ligadas à deputada federal Luiziane Lins, que enfatizam essas pessoas aliadas de Luiziane, filiadas ao PT. Dizem, Coni, não terá a mínima interferência nas decisões do Diretório Municipal de Fortaleza sobre escolha de candidatos para o pleito municipal no próximo ano. Ele cuide do Diretório Estadual e se preocupe com as eleições estaduais de 2026, dizem. De fato, o Diretório Estadual não tem interferência no Diretório Municipal, quando a eleição é municipal, como será a do próximo ano. Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, embora tenha feito um discurso longo, despedindo-se do PDT, ainda não oficializou a sua desfiliação ao partido. Ele foi à Justiça Eleitoral em busca de socorro para poder sair da agremiação sem a ameaça de perda do mandato. Procurou o lugar errado. A Justiça Eleitoral não é competente para julgar questões relacionadas à filiação partidária, a questões internas de nenhum dos partidos. Este tema é afeto à justiça comum, onde já tramita uma ação de iniciativa do PDT. O juiz, aliás, negou a liminar pedida pelo PDT para impedir a saída de Evandro, mas, por prudência, o magistrado negou a liminar pedida pelo PDT e abriu vistas às partes para as devidas manifestações. É bom lembrar, como disse o advogado especialista em direito eleitoral, Djalma Pinto, que o estatuto do partido, se não colidir com a Constituição Federal e a lei das eleições ou a lei partidária, e o estatuto é lei a ser seguida por todos os filiados. E o estatuto do PDT impede a carta de anuência e diz que o mandato é do partido, e quem deixar o partido no exercício do mandato terá que renunciá-lo. Vamos ouvir um pouco da entrevista que fizemos com o advogado Djalma Pinto na última sexta-feira sobre as questões da política nacional, sobretudo em relação à mini-reforma eleitoral que está sendo discutida na Câmara dos Deputados e deve ser aprovada tanto na Câmara quanto no Senado até o dia 5 do próximo mês, para ter vigência nas eleições do próximo ano. Isto porque a Constituição diz que a lei eleitoral só poderá ter vigência um ano após a sua publicação. Vamos ouvir o jurista Djalma Pinto. O estatuto do partido, na medida em que ele não estiver incompatibilizado com a lei, ele é uma norma obrigatória, vinculante para todos os integrantes da legenda. Então, você tem que, por exemplo, na concessão da carta de anuência, você tem que observar
o que o Estatuto do Partido disciplina sobre o assunto. E se o Estatuto do Partido dispuser de maneira que não foi observado aquele ditame ou aquela norma partidária, aí há uma consequência para que prevaleça o Estatuto. O Estatuto ele tem que estar em sintonia com a Constituição e com a lei. E o que o Estatuto prevê, o que o Estatuto estabelecer, que não existindo incompatibilidade com o ordenamento jurídico, a norma estatutária deve prevalecer. Ela vincula todos os que estão subscritores ou participantes daquela legenda, filiados. Bom, nós, na entrevista com o jurista Djalma Pinto, um dos advogados mais reconhecidos e respeitados com relação às questões da justiça eleitoral no Brasil, Djalma Pinto é um nome nacional nas questões eleitorais. Nós não tratamos de nomes, nem de partido, nem de filiados, exatamente porque era uma questão, essa questão do PDT é muito particularizada. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta na sequência do nosso programa. Muito bem. As rapidinhas do Ciro Gomes, na sua newsletter deste final de semana, publicadas ontem, domingo, ele trata uma questão, ele diz, e isto é o que está escrito lá, uma imensa quantidade de municípios brasileiros, com apoio de suas entidades nacionais, paralisou no último dia 30 todos os serviços não essenciais, entre eles as aulas e as consultas médicas. Tal iniciativa gravíssima nos pede uma atenção que não foi dada devidamente, penso eu, pela mídia comercial brasileira. Como pode um lockout de administração pública? O que isto significa? O que houve para que tal gesto desesperador tenha sido praticado por prefeitos municipais? É simples de entender. A maior parte dos municípios menores depende vitalmente de transferências constitucionais para pagar suas despesas centrais. Para que ninguém pense que é uma súplica, abre aspas, por mais dinheiro, fecha aspas, entendamos que transferências constitucionais são cotas de arrecadação federal, imposto de renda e IPI, principalmente, e estaduais, ICMS, determinadas a serem repassadas aos municípios. Fazem parte de sua receita corrente. Pois bem, no plano federal, as transferências caíram 30% em julho e 20% em agosto. É uma pancada sem precedentes que eu conheça. Perda semelhante está acontecendo nas transferências com base no ICMS. Na ponta da vida real, eis o que está acontecendo. 2 pontos. Renúncias fiscais promovidas no governo federal e atividade econômica débil são as explicações para esta questão. De novo, o clamor por um projeto nacional que redefina o pacto
federativo dilacerado se impõe. E quase todos os prefeitos votaram sem considerar o que importa, reticência. De qualquer forma, fica aqui minha solidariedade, diz uma das notas rapidinhas do newsletter do Ciro Gomes deste fim de semana. E mais adiante ele diz: o Diretório Nacional do PT soltou recentemente uma nota que é uma pérola do petismo em estado bruto. 2 pontos. Lança descabidamente a candidatura de Lula à reeleição para um 6º mandato, mal inteirados 8 meses de governo. Dá também um pito público no ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, como se fosse dele, PT, um reles filiado a dever seus julgados, ao que pensa a burocracia petista ser correto. Para completar, autoriza alianças do PT com o PL de Bolsonaro. Se os novos, abre aspas, companheiros se dispuserem a apoiar a reeleição do onipotente Luiz Inácio. Nenhuma surpresa para mim, diz Ciro. Outro grave escândalo no capitalismo à brasileira. Continua Ciro. A empresa 123 Milhas deu o cano em milhares de clientes que acreditaram na sua fraudulenta pirâmide de vendas de pacotes turísticos. E como acabam fazendo os canalhas do capitalismo à brasileira, procurou refúgio no judiciário, pedindo e obtendo ligeirinho uma recuperação judicial que deixa milhares de clientes e fornecedores sem ter a quem recorrer, mesmo que seja um casal de idosos pobres que pôs sua pequena poupança numa viagem de reafirmação dos votos de seu casamento. Muito bem. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. Agora, com as manchetes do nosso blog desta segunda-feira, a gente destaca que Ciro Gomes se reuniu com a Luiza Mercadante e surpreende militância. Trabalho importante. O ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com o presidente do BNDES, o petista histórico Aloysio Mercadante. O pedetista elogiou o trabalho realizado pelo gestor à frente da instituição, o que gerou comentários mistos da militância que acompanha os passos do líder político cearense. Outro destaque que temos é que deputados federais discutem produção de fertilizantes no Brasil. Nenhum cearense entre os debatedores, apesar de termos a Itataia. O fosfato é a principal fonte de produção de fertilizantes. A mina de Itataia, no município de Santa Quitéria, no interior cearense, consta ser uma das maiores reservas de fosfato do Brasil, cujo debate sobre a exploração vem de alguns anos. A gente também fala que o governador Eumano de Freitas se reúne com deputados federais para destravar pautas de interesse do Estado. O encontro faz parte de uma série de reuniões que o chefe do Poder Estadual pretende realizar com deputados federais e senadores, visando destravar pautas de interesse do Estado. A gente destaca também sobre mudanças na lei eleitoral para disputa
municipal de 2024. Com isso, a Justiça Eleitoral tem de julgar a regularidade de todas as candidaturas em menos de um mês, entre 15 de agosto e o primeiro turno das eleições no primeiro domingo de outubro. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que militares vivem clima de desconfiança com a Polícia Federal. E o ministro da Defesa tenta contornar rugas. Fardados reclamam de datas de operações e general Tomás Paiva convida Moraes para voltar a malhar em Guequer do Exército. Sobre ataque à democracia, abusos de Bolsonaro no 7 de setembro podem levar à condenação eleitoral e reforçar o golpismo. Sobre Folha Juiz, Pacheco se reúne com Lula, defende nome para o Supremo Tribunal de Justiça e acirra disputa. O líder no Senado endossa Mineiro, enquanto nordestinos se unem por outro candidato. Sobre fundo de garantia, o ministro devolve processo e novo julgamento da revisão do FGTS já pode ser marcado. Agora, com as atualizações do Estadão, a gente fala sobre feriado nacional, que o governo blinda 7 de setembro com força nacional contra a ameaça bolsonarista. O Exército mobiliza 17 mil. E o Lula gasta 3 milhões com o desfile do 7 de setembro para desvincular o feriado de Bolsonaro. Agora, com as atualizações do Globo, a gente fala sobre microempresas, que mudança na regra do MEI deve beneficiar quase 500 mil de empreendedores. O governo e o Congresso articulam para elevar o teto de faturamento de 81 mil para 144,9 mil. E, por fim, a gente fala sobre eleições, que o PL estuda alianças com petistas em 2024 e o movimento desagrada bolsonaristas. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, amanhã, terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará faz uma sessão extraordinária para votar o parecer sobre as contas do governo do Estado do Ceará referente ao ano passado, de responsabilidade dos ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela. Camilo, as contas referentes aos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, pois ele renunciou ao mandato no início de abril para ser candidato ao Senado, ficando no governo Isolda Sela, que era vice. Portanto, ela é responsável pelas contas do governo do Estado do Ceará nos 9 últimos meses do ano de 2022. O relator das contas é o conselheiro Alexandre Figueiredo. Os conselheiros do TCE apenas emitem um parecer nas contas do governo, pois o julgamento delas é feito pela Assembleia Legislativa. Após essa etapa de elaborar um parecer nas contas de governo, os conselheiros individualmente começam a julgar as contas de responsabilidade de cada secretário estadual. A Assembleia julga as contas do governador e os conselheiros julgam as contas dos secretários. Alguns deputados estaduais estão querendo ir ao plenário do Tribunal de Contas do Estado amanhã para acompanharem a discussão
dos conselheiros sobre as contas gerais do governo do Ceará. Uma boa iniciativa, pois essa discussão deveria ser acompanhada por toda a população, pois estará ali uma demonstração geral de como foram gastos os recursos recebidos pelo Estado durante o ano de 2022. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, estaremos de volta. Stephanie. Agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.